Tudo bem. Então, a primeira coisa é que quando a gente vai fazer um código, se ele é muito pequenininho, tudo bem a gente colocar tudo na mesma classe. Mas conforme ele vai aumentando, ó, por exemplo, se a gente abrir aqui o código do carro, a gente vai ver que o carro ele tem tanto a classe do carro, tá vendo aqui? Como a classe dos testes, né? A nossa main, o nosso shell, o nosso front-end, tudo no mesmo arquivo. Mas conceitualmente eles fazem coisas diferentes. Um trabalha uma coisa e o outro trabalha outra coisa. Quando a gente começa a evoluir, e aí, por exemplo, eu vou pegar aqui a atividade do Tamagotchi, que já são 3 classes diferentes. A gente poderia quebrar ela em vários pedaços. Então, você pode tanto baixar individual, clicando no botãozinho, por exemplo, tá aqui, ó, Tamagotchi, eles são 3 partes. Ele tem o nosso front-end, que é o shell, que trabalha só a leitura dos dados, tá vendo aqui? Ele tem o pet, que é o nosso bonequinho que a gente vai dar comida, dar banho, né? Tá aqui o pet. E a gente tem a lógica do jogo, que seria aqui na classe game. Então, a classe game, ela tem o pet, tá vendo aqui? E ela vai programar as interações com o pet. Então, é no jogo que você tem o brincar, que você tem o dar banho, que você tem o comer, que você tem o dormir. E essa classe jogo manipula o pet. Então, a gente tem isso daqui. Poderia estar tudo no mesmo arquivo, embaixo do outro? Poderia. Mas ele também pode estar como aqui, em 3 arquivos separados. Então, se você quer baixar tudo de um golpe só, você pode baixar da mesma forma que vocês estavam fazendo com o TKO, só que vocês vão ter que atualizar, porque eu só dei suporte para isso daqui ontem. Então, é só dar um pip, se você está lá no CodeSpaces, dá um pip, instala o TKO de novo, e aí ele vai baixar a versão 032 que dá suporte a esses múltiplos arquivos. TKO-V, pip, install TKO. Eu não sei se de vocês vai pedir para forçar a instalação, mas tentem instalar aí, ó. Ver se esse comando aí funciona para vocês. Oi. É porque você iniciou 2. O ideal é você matar um deles e ficar só com o outro. É porque como se tivesse 2 máquinas virtuais. Aí é como se fosse 2 sistemas de arquivo. Então tudo que você fizer em um não vai ser visível no outro. Vê qual está mais atual e manda remover o outro. Pronto, a versão mais nova é essa 032. Se vocês carregarem o CodeSpace ou tiverem aí na máquina de vocês, é só mandar instalar de novo e ele vai atualizar para a versão nova. TKO-V 032. Passam aí, por favor. Estamos carregando a máquina virtual? Tá, então, beleza. Não sei, é porque os comandos de instalação dependem de se você está no Linux, no Ubuntu, no Windows. Na dúvida, você poderia mandar desinstalar, uninstall e depois mandar instalar. Também funciona da mesma forma. 032 é a mais nova. Se você mandar instalar e ele disser que já está instalado, aí você pode forçar a instalação ou então desinstalar e instalar de novo. E aí quando você mandar olhar a versão é para estar nessa daqui. Então você manda desinstalar ou então força a ele instalar de novo assim. Só que não tem o X, tá? Para vocês. O X é só porque no Arch Linux e derivados a versão do pip é com X no final. Deu certo ainda, então? Precisou do menos force? Tudo bem. Esperar aí vocês instalarem ou testarem e ele carregar a versão nova.
Pronto, se você fizer, você já pode baixar a atividade do Tamagotchi. Você só vai ter que escrever Tamagotchi correto, né? É assim, Down Tamagotchi com TCHI. Ah, só que tem que colocar o PO na frente, né? PO Tamagotchi em TypeScript. Pronto. Se a gente entrar no Tamagotchi, vou botar aqui o comando. Se você entrar no Tamagotchi, você vai ver que agora tem um monte de arquivo. Tem, no caso, 3 arquivos diferentes, só de código. Deixa eu tirar os meus pontinhos aqui. White spaces, tirar os pontinhos. E botar branco, né? Fica melhor de ler. Light plus. Gosto disso. Eu acho que eu vou agrupar esses bichos aqui. Conseguiram baixar? Ou estão pensando ainda? Tamagotchi, deu certo? Baixar? Baixaram os 3 arquivos? E aqui do lado direito? Sim. Então, vamos entender como é que eles se comunicam, tá? Diferentes linguagens vão ter diferentes modelos de colocar os múltiplos arquivos para trabalhar juntos. O modelo do TypeScript é muito parecido com o modelo do Python. Você tem os arquivos base, que a gente vai imaginar aqui que são as bibliotecas, que é o patch e o game. Então vamos começar do que tem menos dependências, ou seja, que não depende de ninguém, para o que tem mais dependências, o que precisa conhecer todo mundo. No caso, o pet, o bonequinho, ele não depende de ninguém, ele só conhece a si mesmo. Então você tem aqui a classe pet e tudo que o pet faz. Tudo bem. O Tamagotchi, o jogo, ele depende do pet, ou seja, a classe jogo precisa saber quem é a classe pet. Então, ela vai fazer um import, ele vai dizer, olha, eu que sou a classe jogo, que preciso conhecer o pet vem de onde? Então, essa linha aqui de cima está dizendo, olha, eu quero que você pegue a classe pet do arquivo pet. Está aqui, ó, pet com P minúsculo, ponto bar significa que é um arquivo local. Então, o teu arquivo pet local, você vai puxar a classe pet. Então tá aqui, aí o jogo vai ter as regras do jogo, né? O quanto que brincar gasta, o quanto que dar banho gasta e tudo mais. E por último, você tem o shell. O shell, ele precisa conhecer tanto o jogo como o pet. Então você diz, olha, eu vou puxar a classe game do arquivo game e vou puxar a classe pet do arquivo pet. Então, sempre que você vai fazendo essas costuras, você tem que dizer de onde é que os elementos vêm para chegar aqui nesse teu projeto. Deixa eu mostrar aqui como é que ficaria isso em outra linguagem, para vocês verem como é parecido. Então, por exemplo, o próprio TKO que vocês utilizam, olha como é que ele é construído.
A gente tem uma pasta de códigos-fonte, que está aqui, ó. E aí a gente tem várias classes que compõem o TCal que vocês utilizam. Então tem uma classe que gerencia só a parte dos downloads, tá vendo? Tem uma parte que gerencia a formatação do texto, como é que vai ser cada uma das coisas. E aí existem classes com menos dependências e classes com mais dependências. Por exemplo, a classe básica, ela não depende, ela só depende da classe de formatação, porque aqui eu preciso saber quais são os símbolos que vão ser utilizados. A classe de formatação, no caso aqui, define quais são os símbolos, ela não depende de ninguém. Ela vai puxar só das bibliotecas. E aí, classes mais complexas, por exemplo, a classe de ação, que determina o que é realizado em cada ação do usuário, ela já precisa, olha, do arquivo filter, eu preciso da classe filter. Do arquivo runner, eu preciso da classe runner. Do arquivo de formatos, eu preciso saber como fazer o colorimento, quais são as cores, quais são os símbolos e como fazer uma notificação. E aí a gente sai fazendo essa costura entre os elementos individuais e os elementos que usam esses pedacinhos. E aí a gente sai costurando o software maior assim. Porque imagina se tudo isso daqui tivesse no mesmo arquivo, que caos que não seria. Para começar, você não conseguiria nem enxergar quem está usando quem. Qual é a teia que faz com que esses elementos se relacionem. E quando a gente pendura eles assim, fica mais fácil escrever e fica mais fácil fazer uma manutenção de código. Então, por exemplo, se eu quero corrigir a forma como o arquivo é feito o download, na hora que o aluno baixa os 3 arquivos, está tudo junto, misturado com o código, com arquivo de descrição, arquivo de teste. Então, eu sei que eu tenho que mexer lá na classe de download. Eu vou lá e já procuro o método que faz o download do problema. Eu acho que quando ele está mostrando lado a lado o erro, tem esse símbolo aqui não está confuso. Então, eu vou lá na classe de diff, que mostra exatamente quando dá o diff. Entendeu a ideia? Fica mais fácil a gente se localizar. Então, o caso do TypeScript, do JavaScript, é muito parecido com o modelo do Python, com uma única adição. Aqui, quando a gente escreve um arquivo de classe, a gente descreve explicitamente o que é que pode ser importado por outras classes, por outros arquivos. Então, aqui no finalzinho, ó, a gente vai dizer, olha, se por acaso alguém quiser pegar alguma coisa do arquivo de patch, eu vou disponibilizar a classe patch. Porque eu poderia ter várias classes aqui dentro, vários arquivos, várias funções, só que algumas delas eu vejo que só faz sentido como local. Eu não quero exportar, eu não quero dar acesso para fora. Então, nesse comando de export aqui no final, eu defino o que é que eu quero que seja público, o que é que eu quero que seja visível. Então, aqui, faz de conta que eu tenho 2 classes, né? Pet e sei lá, fruta, comida. Eu defino o que é que eu quero que seja possível de exportar aqui no final. Olha, eu quero que seja exportável apenas a classe pet. Se eu tirar isso daqui, a classe game não vai conseguir achar o pet. Por quê? Porque o pet não é mais visível, não é mais exportável. Então, assim a gente faz a nossa teia de costura. O pet está na classe pet, o game, que trata só da lógica do jogo, está na classe game, e o front-end, que seria o shell, está só na classe shell. E aí, é melhor dividido? Quando vocês forem testar, né? Tudo bem. Não, porque no Java você não consegue esconder classes, como a gente faz aqui. Aqui eu só exporto o que eu quero. Em Java, se você tem uma classe, a não ser que você coloque ela como uma classe privada ou alguma coisa assim, você não consegue evitar que ela seja utilizada no outro local do mesmo pacote.
Ah, funciona normal, tá tudo igual. Tá tudo igual. Aqui é que você definiu o que é que aquele módulo, aquele arquivo te dá direito de importar ou não, né? Tudo bem? Beleza, como é que eu faço para rodar isso daqui? Se a gente fosse rodar, aqui a gente roda normal, né? Run, só que você tem que passar todos os arquivos que compõem a solução. Aqui no caso eu poderia dizer que são todos os arquivos .ts, ou então você teria que passar de um por um. É o shell. Eu estou na pasta errada. É o shell, o game e o patch. Você tem que passar tudo que compõe a tua solução e o arquivo de teste, que no caso aqui é o cases, né? Não daria certo o quê? Não. Aí você pode, assim, se você não quiser digitar todos os arquivos, você diz, aí você usa o que a gente chama de wildcards, né? As cartas, as cartas wild, em inglês, selvagens. Eu quero todos os arquivos TypeScript. Também funciona. Eu quero asterisco, né? Todos os arquivos TypeScript e o arquivo de teste. Também funciona do mesmo jeito. Você não precisa colocar de um por um. Então, tentem aí rodar tudo. Asterisco.ts, todos os arquivos TypeScript e o case. Aí ele vai rodar e vai dizer que está errado porque você não implementou nada, né? Conseguiram rodar aí? Todos os arquivos TypeScript e o case. Ó, tem que estar dentro da pasta correta, tá? Lembra disso. Você dá um ls aqui para se lembrar onde é que você está. Onde é que eu estou? Se você não estiver na pasta correta, você tem que navegar até ela. E aí, como é que te ajudar aí? É porque tá. O asterisco só funciona no back, tá? E não funciona no CTD. Então, sabendo isso, né? Para pegar uma parte da experiência dele, só uma delas. Tem que abrir pelo bash. Tudo não tem um bash entrado, não. O bash não está emitido, vai funcionar. Eu acho que a gente só funciona no bash, tá? Diz, e aí, eu quero ficar em casa assim, só não programando, não saber. É porque tá muito lotado, agora não tem contado pra mim. Certo, rodado, certo, rotação, rodamentos. Os testes. Esse aí roda sem teste. Foi.
Vou falar da interrogação. Vou falar do... Conseguiram baixar? Deixa eu adicionar logo que eu estou aqui outro detalhe. Vocês estão vendo que de vez em quando a gente olha o front-end, ele sempre fica com essa reclamaçãozinha aqui, ó, em vermelho. Então pronto, como é que a gente resolve isso? Ups, o que ele está dizendo bem aqui? Dá um pause, daqui a pouco a gente volta, tá? Só um instantinho. Quando a gente chega bem aqui, ele está dizendo, ei, eu estou precisando, você não informou uma tradução, tipo assim, alguns tipos que fazem com que o JavaScript se converse com o TypeScript. E isso, pelo menos, eu não consegui instalar global. Aí ele já dá a sugestão de como é que você resolve, tá vendo? Ó, instale as definições do Node. Você copia isso daqui e na pasta que você está, tá vendo que eu estou na pasta do Tamagotchi? Você roda o comando que ele mandou. Aí ele vai instalar as definições e tome, sumiu. E aí o erro vai desaparecer. Tá? Só que isso aqui tem que ser feito por projeto, né? Toda pastazinha você faz. Eu não sei se aqui ele vai aceitar eu fazer no topo. Deixa eu testar. Deixa eu remover aqui o package, lock, o package.json. Node models menos é. Tudo bem. Faz daquele jeito que dá certo. Dá o comandozinho dentro da pasta. Só se quiser, né? Não vai dar errado sem ele. É só para você se livrar do toque do vermelhinho aqui. Vamos lá. Beleza. Última coisa, antes de terminar esse pedacinho de aula, tá? E aí eu vou dar tempo para vocês fazerem aí os códigos de vocês. Quem fez a motoca ou a criança se deparou com um erro engraçado, que é uma exclamação ou então um asterisco. Isso é a forma como ele trabalha nulos. Então, vamos lá. Teste.ts. Não. Então, eu tenho uma coisa, por exemplo, um acento, que pode ser nulo ou pode ter um nome. Tudo bem? Então, assim, eu vou voltar para aquele exemplo que eu fiz naquele dia. A minha namorada é ou ninguém, ou então eu tenho alguém. Se eu tentar fazer assim, ó, console.log. Minha namorada é namorado. Console.log. E o nome dela tem letras. Bora lá. Minha namorada é fulana e o nome dela tem tantas letras. Quando você achou essa interrogaçãozinha aqui e de cara você já viu um erro, ele está te dizendo, ei, essa variável pode ser vazia. Então, isso daqui pode dar errado. Na verdade, como ele fez o passe, ele já viu que é nulo, ele diz, ei, isso daí vai dar errado, porque uma coisa que não existe não tem um tamanho.
Então, tem certeza que você não quer fazer uma verificação? Você poderia só aceitar que isso daqui pode dar errado, ou você poderia testar, ó, se namorada for diferente de nulo, então você faz isso. Se namorada for diferente de nulo, você faz isso. Mas percebe que ele ainda está reclamando, né? Então você pode garantir, ei, fica safe. Eu já garanti, perdão, eu já garanti que isso daqui não does not. Ué, era para ele deixar, era para ele parar de reclamar. All run teste.ts. Ué, então esse daqui normalmente não sei porque que o meu compilador agora está reclamando. Aqui você está dizendo, ei, pode ficar tranquilo que eu já fiz a verificação de se esse elemento existe. Você não precisa se preocupar. E aí, normalmente ele não vai dar erro. É a Camila. Tá? Então, isso daqui está garantindo que você está expressamente dizendo que a tua variável existe porque você validou. A interrogação é como se você... A interrogação é assim, sem uma interrogação, você vai ter um erro. Ó, aqui, ó. Você está vendo que você está tentando tirar o length de uma coisa que não existe, concorda? Está tentando tirar o length de uma coisa que não existe. Aí você tem duas formas de tratar essa possibilidade de erro. Você pode dizer, ei, testa para mim. Então, se por acaso ele não existir, ele não tenta tirar o length, ele só dá o undefined, ele não vai dar o erro. Ó, sem a interrogação, você vai tentar tirar o tamanho de uma coisa que não existe. E aí, quando você rodar isso daqui, o que é que vai acontecer? Ele vai te disparar um erro, ele vai dizer, ei, uma coisa que não existe não tem uma propriedade de tamanho. Aí, a segunda camada seria, só tenta tirar o tamanho se ele existir, senão você dá um undefined. Então, tudo bem, pelo menos você não vai ter uma exceção disparada do teu código quebrado. Ainda não vai funcionar, você vai ter um undefined, mas pelo menos não quebrou o código. E o terceiro caso é quando você diz, tudo bem, eu sei, agora funcionou, tá vendo? Tudo bem, eu sei que isso daqui pode dar errado, mas eu estou te garantindo que eu verifiquei e eu sei que ele nunca vai ser nulo. Não é o que você está fazendo aqui? Você só roda o teu código se ele existir, então você pode garantir. Ei, fica tranquilo. Então, normalmente, o compilador ele vai entender e ele não vai mais reclamar. Oi? O length, ele é o tamanho. O tamanho da string, exato. É que normalmente a gente pensa em vetor, mas o length, ele é o tamanho da string. Tá. O tamanho da string, o tamanho do vetor, o tamanho do array, o tamanho do mapa, o tamanho de qualquer coisa. Peraí, a segunda pergunta é, onde é que eu vou colocar a exclamação? É no começo, no meio, no fim? Você coloca a exclamação no ponto onde você tem o objeto que será nulo. Por exemplo, o objeto que vai ser nulo aqui é namorada. Então, você diz, olha, é a namorada que pode ser nulo. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui um vetor de cadeiras. Eu tenho 5 cadeiras. As minhas cadeiras, elas são um array, que é ou uma string ou um nulo. Eu tenho 3 cadeiras. Então, eu posso ter a cadeira 1, a cadeira 2. Na cadeira 1 está sentada a Ana, e na cadeira 3 está sentado o José.
Na cadeira 0, na verdade, está sentada a Ana, na cadeira 1 não tem ninguém, na cadeira 2 tem o José. Tudo bem? Eu tenho aqui as 3 cadeiras. Se eu quiser imprimir o nome de alguém, sei lá, eu quero. Ele pediu, ei, me mostra quem está na cadeira tal. Aí eu vou ter aqui uma posição. Tudo bem? Então, eu poderia tentar mostrar quem está na cadeira tal. Aí eu vou fazer o seguinte. Na cadeira... É ruim ficar escrevendo assim, né? Eu vou escrever com substituição, que fica mais bonitinho. Na cadeira... Na cadeira... Qual cadeira? Posição... Está fulano. Na cadeira posição está fulano. Então, o que é que eu quero? Eu quero imprimir quem está naquela cadeira. Então, eu vou fazer cadeiras nessa posição. Na cadeira 1, na cadeira 0, vai aparecer a Ana. Esse código aqui vai rodar numa boa. Mesmo que a pessoa seja nulo, vai mostrar nulo. Na cadeira 0 está a Ana. Na cadeira 1 vai estar nulo, porque nulo pode ser transformado em texto. Não tem problema nenhum. O problema se dá quando eu tento pegar alguma coisa desse objeto. Por exemplo, se eu quiser saber quantas letras tem. Para saber quantas letras tem, eu tenho que extrair o length do objeto. Oi? Se eu colocasse ao invés de cifrão o quê? Não, é porque aqui a gente não está dentro de uma classe. Dentro de uma classe é que você usa o desse, porque você está se referindo ao atributo daquela classe. Como aqui é só uma variável local, como se você tivesse criado a variável dentro da função, aí você não precisa do desse, porque o desse ele pula para o atributo. Não é a variável que está dentro do teu método. Normal. Sim. Se você não colocar o cifrão, ele vai achar que é texto normal. Aí ele vai imprimir cadeiras, posição. Aí você precisa do cifrão. Tá? Então, na cadeira está fulano. Esse nome possui... Quantas letras o nome possui? Letras. Cadeiras, ponto, pos, ponto, length. Ó, aí já vê que ele colocou aqui o... Bem aqui, depois do pos, você tá vendo? Depois da posição que ele colocou a interrogação. Lembra? Sem interrogação, se isso daqui der nulo, né? Assim, ó, quem está na cadeira 1 vai dar nulo. Se você tentar tirar o tamanho, um atributo de uma coisa que não existe, ele vai dar erro. Eu não consigo achar um atributo aqui dentro. E aí, quando dá esse tipo de erro, ele quebra o teu código, tá vendo? Uma exceção disparada, o código quebrou. Aí, o que é que o JavaScript diz? Beleza, primeiro caso é, se ele não existir, não siga adiante, só the undefined. Não tente extrair um atributo, não tente chamar um método, seria a primeira camada de validação. Esse nome possui undefined letras, ele não seguiu adiante, ele só jogou undefined aqui. E o segundo caso de validação é, pode ficar tranquilo, eu já verifiquei isso daqui, e eu sei que tem alguém. Porque se fosse nulo, eu teria impresso cadeira vazia. Eu só cheguei aqui porque eu tenho certeza que esse nome não é nulo. Aí eu não preciso da exclamação. Aqui eu digo, nem precisa, pode garantir que eu sei que esse valor existe. Eu validei, eu testei. É isso que a exclamação funciona. Aqui significa testa para mim. E aí, se der errado, não chama. Ele testa, antes de continuar o código, ele verifica se é nulo ou se é undefined. Se for nulo ou undefined, ele não sai adiante. Ele só retorna undefined.
Mas já tem identificado a chance. Tudo bem, só que nesse caso tem o if. A gente tem que voltar para lembrar o que é o TypeScript. O TypeScript é uma camada de validação de código. Então ele vai te dizer, ei, que às vezes você nem sabe, isso daqui pode ser nulo. Aí você, é verdade. Numa linguagem como JavaScript, você não ia saber disso daqui. Entendeu? Porque no JavaScript você não tem a explicitação de que essa coisa pode não existir. Aqui você tem. Então, como um dia você já explicitou que isso daqui pode não existir, ele já está te avisando. Ei, não foi você que disse que esse objeto poderia ser vazio? Como é que você está tentando tirar um método, um atributo de uma coisa que você sabe que pode ser vazia sem validar? Então, o compilador está te avisando de um possível erro. Então, aí cabe você. É verdade, eu disse que isso podia ser vazio. Faz o seguinte, testa para mim. Se for vazio, só não faz, só não roda, só não tenta extrair o método. Por exemplo, se a criança tem um método getName, e você sabe que a criança pode ser nula, se a criança for nula, nem chama o getName. Entendeu? É isso que se você botar uma exclamação, você está dizendo, ei, eu mesmo validei que a criança existe. Não se preocupe. Não precisa ficar dando mensagem de erro. Entendeu? Por exemplo, isso não tem no Java. Você sempre tem que verificar manualmente se o objeto existe ou não existe. Porque no Java você também, pelo menos até a versão de Java que eu trabalhava, não tem como explicitar que um objeto com certeza existe ou talvez ele não exista. Por exemplo, no Python, você tem uma coisa assim, né? Em todas as linguagens você tem como fazer esse joguinho. No Python você tem um import optional. Seria dizer, olha, fazendo igual isso daqui, né? As cadeiras é uma lista de coisas, de textos que podem ser nulos. É isso que o opcional exige. Você está vendo que é a mesma coisa, só que dito de forma diferente? Aqui a gente disse assim, ó. Cadê? É uma lista de coisas que podem ser texto ou nulo. Aqui eu estou dizendo, é uma lista de textos que podem vir nulos. É opcionalmente texto. De vez em quando vem nulo ou não. Então aqui ele aceitaria uma boa uma coisa como essa, né? É um abacate ou nulo ou chiclete. Entendeu? Então é uma forma de fazer isso. Isso pelo menos na época que eu programava em Java não existia e é muito útil. Porque é muito ruim você não saber se o objeto que você está lidando, ele tem ou não a obrigação de estar chegando instanciado. Isso daí é muito, 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 muito prático. Entenderam aí o cifrãozinho? Informação? É o fato de vocês testarem. Sempre que vocês tiverem uma coisa que pode não existir, vocês vão ter que pensar nessas camadinhas de validação. Oi. Outra coisa, assim, aqui também é o operador de negação. Então, se você poderia dizer, se não 4 for igual a, se não x for menor do que 5. Tudo bem que não faz muito sentido você escrever as coisas assim, era melhor você escrever no maior igual, né? Seja x igual a 6. Ele vai entrar aqui ou não? Bingo. O que é que vocês acham? Eu tenho ou não tenho bingo? Eu tenho ou não tenho bingo?
Então vamos pensar. Isso daqui é uma negação. 6 é menor do que 5? Não. Então o resultado de dentro é falso. Só que isso daqui é uma negação. O contrário de falso é verdadeiro. Então você tem bingo. Esse aqui. Aqui é muito útil a negação quando você é mais fácil testar uma coisa. Por exemplo, você quer saber se está dentro da tela. Está dentro da tela se ele for maior do que 0, exemplo, e menor do que o limite da tela. Sei lá, 400. Ser maior do que 0 e menor do que 400 é estar dentro da tela. Então, o que é a negação de estar dentro da tela? É estar fora da tela. Que aí seria o equivalente a dizer maior ou igual a 0 ou... Não. Menor ou igual a 0 ou maior ou igual a 400. Aí você não precisaria da negação, né? Eu lembro de um aluno que fez a prova de FUP e aí fez assim, ó. Sei lá o que era o if dele. Tinha alguma coisa dentro do if. E aqui tinha 1 mais 1. E aí depois ele tinha o else. E aí tinha a coisa que ele queria programar. Matemática séria, basicamente não vê a aplicabilidade disso, né? Mas lá a gente confusão, aí o menino, eu vi a prova dele, depois eu chamei, fiquei muito curioso para saber por que ele tinha somado 1 mais 1. Aí eu chamei ele, né, filho, por que você somou 1 mais 1? Aí ele dizia, porque seu apagado é errado. Porque ficava sem comando nenhum dentro do if, e aí o código não compilava, né? Não sabia o que fazer, eu chamei 1 mais 1. Isso é tudo bem. Ai. Aí, porque no fundo ele não queria o if, ele queria o else, só que ele não sabia fazer a negação, ele não sabia fazer o contrário, então ele somou 1 mais 1. Hã? Eu achei massa, ele é massa. Não, mas assim, pode parecer piada, mas, por exemplo, o Python tem um descritor do tipo não faça nada, que seria o pass. Pass significa passa, vai pro próximo, né? Que seria o mais 1 do cara. Que seria o mais 1 do coleguinha. Muito criativo, cara. Ok, então... Vou terminar a gravação por aqui, vou ver o que foi que vocês fizeram, e aí